Boa noite a todos. Meu nome é Erika Pinheiro e hoje irei apresentar os temas dos relatórios trabalhados durante o semestre, na disciplina de Comunicação e Metodologia de Pesquisa. Começarei primeiro apresentando sobre o Teorema da Máxima Transferência de Potência. Para compreendermos o Teorema da Máxima Transferência de Potência, primeiramente precisamos compreender um pouquinho mais sobre o Teorema de Thevenin, onde o mesmo trabalha com o conceito de circuito equivalente, ou seja, qualquer circuito, por mais complexo que possa ser, pode ser reduzido a uma fonte de tensão em série com uma resistência. Esse conceito é a base do Teorema da Máxima Transferência de Potência, onde a mesma busca trazer um maior aproveitamento da potência de entrada de um circuito, e ela somente ocorrerá se a carga deste circuito for igual à resistência de Thevenin. Para encontrarmos a resistência de Thevenin, primeiramente devemos determinar a parte do circuito no qual será aplicado o teorema. Após isso, podemos abrir o circuito, marcando seus terminais, A e B, como apresenta a figura 1 abaixo. Após isso, anulamos suas fontes, sejam elas de tensão ou corrente, para assim ser possível calcular a resistência equivalente desse circuito, que será a nossa resistência de Thevenin. A figura 1 apresentada abaixo foi retirada do site Mundo da Elétrica, onde, para facilitar o compreendimento, apontou dois valores de resistência para R1 e R2, sendo resistências de 3 e 6 ohms. Realizando o paralelo entre elas, podemos chegar ao valor de 2 ohms, que será a nossa resistência de Thevenin. Após encontrar a resistência de Thevenin, mostrado no slide anterior, agora podemos partir para encontrar a nossa tensão de Thevenin, que nada mais é do que readicionar as fontes ao nosso circuito e medir a tensão entre os terminais A e B nomeados segundo a imagem abaixo, como também foi apresentado no slide anterior. A figura 2 apresentada mostra um exemplo do cálculo da tensão de Thevenin. Esse exemplo foi retirado do site Mundo da Elétrica, onde podemos ver os valores dados ao circuito e como foi feita a resolução. Após realizar o cálculo da tensão de Thevenin mostrado no slide anterior, podemos aplicar a fórmula 1 abaixo, que irá nos apresentar a potência máxima nessa carga. Essa fórmula se trataria da potência máxima, que seria igual à tensão de Thevenin ao quadrado, dividido por 4 vezes a resistência de Thevenin. Sendo assim, podemos entender um pouco mais sobre as aplicações desse teorema e o quanto ele é importante. Um exemplo simples que podemos dar é quando desejamos obter a maior luminosidade que uma lâmpada conectada a um circuito pode nos oferecer. Com isso, aplicamos o teorema dentro desse mesmo circuito. Outro exemplo é a utilização de painéis solares, quando desejamos obter a maior potência, a maior quantidade de energia que esse painel poderá nos oferecer para ser utilizado no nosso dia a dia. O Teorema da Máxima Transferência de Potência busca trazer maior eficiência e o maior aproveitamento da potência de qualquer circuito, seja um sistema elétrico de um carro, como mencionei anteriormente, luzes adicionadas a um circuito, ou também aos painéis solares, como foi o experimento realizado no Tinkercad. Agora seguiremos para a apresentação do segundo tema deste trabalho, a tecnologia AGV. A tecnologia AGV trata-se de veículos guiados automaticamente, que são utilizados dentro de grandes empresas em seus centros logísticos para transporte de materiais. Essa tecnologia teve seu pontapé inicial na década de 50, quando a empresa Barrett criou seu primeiro modelo que seguia fios no chão, ao invés dos modelos convencionais da época que utilizavam apenas trilhos. Mas, para compreender bem sobre essa tecnologia, um ponto que devemos levar em consideração é a diferença entre AMR e AGVs. Continuamente dentro de fábricas podemos comparar e observar robôs em centros logísticos, máquinas passando e transportando materiais de maneira autônoma. Mas o diferencial entre as tecnologias
está no que os AGVs realizam um trajeto pré-determinado, já programado, utilizando fitas no chão, fitas magnéticas, entre outros, e a sua única capacidade é poder desviar de objetos. Agora, já a tecnologia AMR podem desviar desses obstáculos, desses objetos que podem estar no seu percurso e conseguem se situar de sua própria localização, e com isso conseguem sozinhos calcular novas rotas. Mas por que o interesse tão grande no desenvolvimento dessa tecnologia? A utilização dos AGVs traz mais segurança, porque com eles podemos evitar acidentes no transporte de materiais mais pesados que antes eram transportados por palheteiras com ação humana. Também temos o lucro que pode ser gerado com a adição dela. O aumento do investimento dessa tecnologia traz consigo um aumento na produção, o transporte mais rápido de materiais pesados que antes eram feitos por pessoas, um baixo investimento que é realizado para a adição dessa tecnologia e diminuição dos custos operacionais, além de gerar uma maior competitividade tanto no âmbito empresarial quanto entre países, pois quanto maior for a automação de processos dentro do país, seja nas empresas e fábricas, maior será o índice de desenvolvimento desse país. Através do interesse em saber um pouco mais sobre essa tecnologia, foi criado um circuito na plataforma Tinkercad, onde simularia um pouco mais sobre o comportamento desse circuito AGV. Nos testes realizados, foram colocados alguns objetos entre os sensores, que apontaram a resposta rápida entre os motores, sejam tanto eles desviando para a esquerda ou para a direita, como mostra o slide. Com isso, podemos concluir um pouco sobre a tecnologia AGV. Gostaria de agradecer a todos e tenham uma boa noite.